Me chamo Fábio e hoje eu vou estar apresentando um pouquinho sobre a avaliação de desempenho com a Google Cloud Platform. Mas inicialmente, do que se trata essa ferramenta? Ela é a plataforma da Google que disponibiliza serviços em nuvem, em todos os níveis da computação em nuvem, que são a infraestrutura, os softwares e as plataformas. Então ela tem diversos recursos categorizados nessas três grandes áreas da computação em nuvem. E uma característica interessante dela é que os mesmos recursos utilizados na implementação de ferramentas disponibilizadas gratuitamente pela Google, como Google Maps, apresentações, o Sheets, o Documentos, eles utilizam as ferramentas presentes nessa plataforma. Então, é interessante que as aplicações desenvolvidas nessa plataforma utilizam ferramentas de renome utilizadas em serviços que utilizamos diariamente. Então, é uma garantia de que o serviço que nós estamos implementando, a ferramenta, o software, ele realmente vai ter uma ferramenta atual, uma ferramenta bem consolidada no mercado. E outra característica interessante é que a Google ela preza muito pelos novos usuários, pela divulgação da sua plataforma. E ela faz isso a partir de um programa de créditos gratuito, onde ela disponibiliza US$ 300 gratuitamente durante um período de 90 dias para acessar os recursos da Google, desde que a, as aplicações criadas elas estejam dentro de um limite especificado dentro da própria plataforma. Então, diferentes recursos eles têm um limite gratuito para serem utilizados e desde que não seja ultrapassado esse limite, nós não pagamos nada durante esses 90 dias. Então, isso é muito interessante para aprender, para experimentar diversos recursos dentro da plataforma. E ela tem recursos de diversos tipos, dentre recursos na área de computação, como o Compute Engine para máquinas virtuais, o App Engine, que facilita o deploy de aplicações, armazenamento, que envolve tanto o armazenamento em nuvem, que é o próprio utilizado no Google Drive, como o Cloud Data Storage, databases como SQL, o Cassandra, MongoDB, rede, Big Data, dentre outros tipos de serviço, como Cloud DNS, que seria um DNS privado, dentre outros que não estão listados aqui, como por exemplo Machine Learning. E foi preparado um pequeno projeto para exibir um pouco como é que funciona essa questão da avaliação de desempenho nessa plataforma, e serão utilizados três recursos para exemplificar essa questão, que são eles o Compute Engine, o App Engine e o Cloud Monitoring. Eles se relacionam de acordo com essa seguinte arquitetura. A aplicação ela foi feita usando o framework Flask do Python e ela foi replicada tanto no App Engine como numa máquina virtual no Compute Engine. E essa aplicação toda ela vai receber requisições de clientes e esses clientes eles serão testes de carga que nós vamos fazer para avaliar o desempenho da utilização desses dois serviços, a avaliar a questão das requisições e da rede em ambas as aplicações, usando o JMeter, que vai ser usado para forçar carga de requisições HTTP, e o Stress, que é uma ferramenta do Linux, vai ser utilizado para forçar a CPU, I/O, o disco e a memória da máquina virtual. Uma característica interessante a ser observada é que o Stress não está sendo utilizado no App Engine. Isso é porque essa ferramenta ela não está no nível de infraestrutura, ou seja, nós não precisamos nos preocupar com a questão de disco, memória, CPU no App Engine, porque isso é tudo gerenciado pela própria Google. No entanto, quando nós queremos ter uma liberdade maior, por algum motivo, alguma questão de projeto, precisamos gerenciar esses pontos, então é interessante utilizar o Compute Engine. E é por isso que o Stress está sendo utilizado ali embaixo, para a gente testar justamente os recursos de infraestrutura da máquina. E tudo isso ele pode ser monitorado pela própria Google, pela ferramenta Monitoring, que disponibiliza de dashboards customizados e próprios dashboards automáticos gerados pela própria plataforma. E toda essa informação que chega das aplicações pode ser analisado, pode ser baixado, pode ser gerenciado tanto dentro da plataforma como fora. E nesse tutorial nós vamos mostrar como que esse gerenciamento de dados dentro da plataforma e como nós podemos exportar essa informação para futuras análises.
Então, os objetivos do projeto seriam demonstrar a implantação de um aplicativo Flask no Compute Engine e no App Engine, estressar o sistema para avaliar o comportamento do mesmo e monitorar a aplicação usando o Cloud Monitoring. Bom, continuando a nossa apresentação, na tela atual que está sendo exibida, nós temos a página principal da Google Cloud, da plataforma, e aqui nós temos vários atalhos para acessar os recursos mais utilizados, né, do seu projeto. A primeira vez que vocês acessarem, não vão ter esses mesmos aplicativos, ele provavelmente não vai estar com essa mesma cara. Ele está com essa aparência porque eu já mexi, já fiz alguns testes com outros recursos. E para ter acesso a essa página, basta você ter uma conta na Google e acessar a página do console da Google pelo endereço console.cloud.google.com. A primeira vez que vocês entrarem, vai ser necessário configurar um faturamento, que vai ser de onde a Google vai cobrar pelos serviços utilizados, mas lembrando que ela tem um free tier, o teste gratuito por 90 dias. Então, se você não tiver utilizado esses 90 dias até o momento que você acessar, que você habilitar o faturamento, ele vai estar habilitado automaticamente. Então, a partir desses 90 dias, desses 3 meses, dá para utilizar os recursos dentro das limitações gratuitas, que também pode ser estudada e encontrada dentro da documentação da Google, sem grandes problemas. E para iniciar, eu queria mostrar a nossa aplicação, o código da nossa aplicação e do que nós vamos fazer em seguida. Eu deixei ele aberto aqui no Visual Code e a nossa aplicação ela trata-se de uma API REST escrita em Flask na linguagem Python. E essa API tem duas rotas. A primeira rota retorna um HTML com o texto Hello World e ela pode ser acessada pela raiz da API. A segunda rota ela retorna uma imagem e ela pode ser acessada pela rota /image e a imagem exibida por ela é o wallpaper do Windows XP. O primeiro exemplo que eu quero trazer é como que nós podemos fazer a execução desse projeto dentro do App Engine. O App Engine, lembrando, é a plataforma para deploys da Google Cloud. Então, a forma com que nós faremos isso será usando o console da Google localmente. E o software utilizado para isso é o chamado G-Cloud. Para a gente ter acesso a ele, primeiramente, nós precisamos buscar pelo programa chamado Google Cloud SDK. Se você procurar G-Cloud Download na Google, o primeiro link vai ser o que vocês vão precisar acessar e seguir o tutorial para instalar esse software. Ele é o software oficial da Google para vocês gerenciarem recursos em nuvem localmente. Então, seguindo todo esse tutorial, o software vai estar instalado. Ele demora um pouco para ser instalado, mas após finalizar ele já vai dar para gerenciar os recursos em nuvem. E a primeira coisa que vocês vão precisar fazer após a instalação é fazer o login, seguir o passo a passo do software e fazer o login com a sua conta da Google. Aqui tem o faturamento da Google Cloud habilitada. Isso já vai deixar ele completamente operante, já vai estar tudo pronto para a gente conseguir gerenciar os recursos localmente. Então, após essa etapa, vamos lá para o VS Code e vamos fazer o deploy da nossa aplicação para o App Engine. Então, o que é necessário para fazer esse deploy? Primeiramente, os arquivos do projeto. Eu tenho aqui o main do Python e eu tenho uma imagem qualquer aqui que eu escolhi. Eu vou precisar do app.yaml. Nesse arquivo é explicado para o App Engine qual que é a versão do compilador do Python que vai ser utilizada. No meu caso, eu estou utilizando o Python 3.8. Então, nós conseguimos designar esse ambiente pelo comando runtime. O segundo arquivo necessário vão ser as dependências do nosso projeto Flask. No caso, como nós estamos rodando um projeto Flask do Python, duas bibliotecas serão necessárias. O Flask para executar a nossa aplicação e o Flask Cores para gerenciar o cross-origin da nossa API e permitir que consigamos fazer requisições de outras aplicações, enfim. Você colocando essas duas dependências, o nome das duas dependências aqui,
e chamando o arquivo de requirements.txt, é todo necessário para que a nossa aplicação já seja enviada corretamente para a nuvem. Então, após isso ser feito, basta nós executarmos o comando aqui no console. No folder em que esses arquivos estão localizados, o gcloud app deploy e dá um enter. Em alguns instantes, o Google vai fazer o upload desses arquivos para sua plataforma online e vai fazer a verificação se está tudo corretamente, se está tudo sendo executado corretamente, se não tem algum erro de escrita. Em seguida, a nossa aplicação vai estar habilitada para ser acessada de qualquer parte do mundo. Então aqui nós vamos dar um yes para continuar. Ele já fez o upload. Agora ele está atualizando os serviços do App Engine. E em alguns instantes ele já vai disponibilizar um link para a gente conseguir acessar a nossa aplicação. Vamos só aguardar. Ok, comando executado com sucesso. Vamos fazer um teste agora na nossa plataforma. Eu vou copiar o endereço disponibilizado pelo comando, abrir uma nova aba e testar se a nossa aplicação está funcionando. E aqui está a página principal, a rota raiz, retornou o texto corretamente. E se a gente acessar o barra imagem, image, nós temos a imagem do Windows XP sendo exibido com sucesso. Em seguida, nós vamos configurar a mesma aplicação, só que dessa vez dentro de uma máquina virtual. Então, lembrando algumas diferenças, o App Engine ele já gerencia para a gente essas questões de infraestrutura. Nós não precisamos nos preocupar com CPU, memória, disco, isso tudo já é gerenciado pela própria Google. Porém, a máquina virtual ela já está nessa perspectiva de infraestrutura. Nós precisamos gerenciar a CPU, o disco, o sistema operacional. Então, por causa disso, nós vamos fazer algumas etapas adicionais para a instalação do serviço lá dentro. Porém, em alguns tipos de projeto, quando é necessário ter um acesso maior à infraestrutura da aplicação, é mais interessante usar essa abordagem. Por isso que eu quis mostrar as duas. Então, para iniciar, nós vamos clicar aqui no menu Sanduíche, no canto superior esquerdo, acessar a aba Compute Engine, que também pode ser acessada por meio da aba Computação, aqui. Ele está logo abaixo do App Engine. E aqui, vamos selecionar instâncias de VM. Vamos só aguardar aqui a página carregar. Muito bem. Eu já deixei uma máquina virtual criada para testes. Vai ser usada para os nossos testes em seguida, mas eu vou mostrar como seria a criação de uma nova máquina virtual. Basta vir aqui em criar uma instância. Na criação, o nome da máquina virtual é imutável, não dá para mudar. Então é interessante colocar alguma coisa bem sugestiva no nome da máquina. Vamos colocar só VM teste mesmo. Em seguida, nós podemos escolher a localização da máquina. Eu vou deixar por padrão aqui em Iowa, nos Estados Unidos. As configurações da máquina é a região onde nós escolhemos o poder computacional da máquina. Eu vou deixar a série como N1, que é a série mais básica. E no tipo de máquina, nós conseguimos escolher o poder computacional da máquina. Aqui a gente escolhe o número de CPUs e a memória. Essas são as opções padrão, mas também a gente pode escolher um valor personalizado. E aqui a gente escolhe a quantidade de CPUs
e a quantidade de memória. Eu vou deixar a máquina mais simples, para reduzir os custos mesmo. Em seguida, a gente escolhe o sistema operacional e o tamanho do disco. Tem vários tipos de Linux disponibilizados aqui pela Google. Infelizmente, o Windows não dá para ser acessado pelo Free Tier, ele não está disponibilizado no Free Tier, mas para o nosso propósito do projeto, o Linux já vai ser o suficiente. Então, eu vou estar utilizando aqui um Debian com 10 GB de disco. E como nossa aplicação trata-se de uma API REST pelo protocolo HTTP, eu vou estar querendo utilizar a porta padrão do HTTP, que é a 80. Então, para isso, nós podemos habilitar essa opção e o tráfego na porta 80 já vai estar liberado no firewall para essa máquina. Em seguida, basta a gente clicar em criar e a máquina seria criada. Como eu já tenho ela criada, eu não vou criar ela novamente. O próximo passo, após a criação da máquina, seria justamente o que eu vou fazer em seguida, que seria acessar essa máquina que eu deixei criada anteriormente. Muito bem. Em seguida, basta a gente clicar no botão SSH, vai abrir uma nova aba do navegador e a partir dessa aba nós vamos ter um console disponível para gerenciar essa máquina virtual de dentro do próprio navegador. Não precisa de um programa externo, está tudo disponibilizado pela própria Google para facilitar a nossa vida. Então aqui ele está estabelecendo uma conexão estabelecida. Aqui nós vamos acessar o sudo da máquina, para não ficar usando o sudo o tempo todo no começo dos comandos. Muito bem, vou acessar o diretório raiz do sudo. Vou limpar aqui a tela. E os comandos que eu vou passar, que eu vou utilizar em seguida, eu vou deixar tudo nos comentários. O que eu vou fazer em seguida seria atualizar o apt-get do Linux. Como eu já deixei atualizado anteriormente, não vai ter nenhuma demora. Pode demorar um pouco mais na máquina de vocês. Vou instalar o gerenciador de pacotes do Python. Que pode ser acessado por meio desse pacote aqui, pip python 3-pip. Também já está instalado, então não vai demorar. Em seguida, eu vou instalar as dependências do Python aqui nessa máquina, que seriam o Flask e o Flask Cores. Eu também já deixei instalado, então o comando não vai demorar para ser executado, mas eu quis exemplificar aqui só para mostrar qual seria o passo a passo utilizado por vocês. Muito bem, deixa eu limpar aqui a tela novamente. Em seguida, nós precisamos do código do nosso projeto. Eu deixei ele disponibilizado aqui no repositório do GitHub, então eu vou deixar no comentário do vídeo também. Vamos copiar o endereço do código e de volta para nosso console e clonar esse repositório aqui no nosso... Opa, o Git não está instalado, vamos instalar ele. Vamos só aguardar um pouquinho. Muito bem, com o Git instalado, vamos tentar novamente. Git clone, o endereço do nosso repositório e repositório clonado com sucesso. Se nós listarmos aqui os arquivos dentro desse folder, temos aqui exemplo ADS, que seria o nosso folder. Vamos acessá-lo. Limpar a tela novamente. E aqui nós temos exatamente os arquivos que estão aqui dentro do nosso repositório. Aqui no caso, nós não precisamos do app.yaml, nem do requirements do nosso projeto, porque a gente já sabe quais são os pacotes que vão ser necessários e já instalamos eles nos comandos anteriores. O que nós vamos fazer agora vai ser apenas executar o nosso main com o comando python 3 main.py. E isso já é o suficiente para deixar o nosso servidor rodando funcionalmente. Então, nós vamos agora minimizar essa página, copiar o IP externo da nossa VM e acessar
no navegador para ver se está tudo funcionando. E nós temos o mesmo resultado. Temos a página Hello World sendo acessada por aqui, pelo IP, e o barra imagem, o image, temos o nosso wallpaper sendo exibido corretamente. Bom, para a próxima etapa, eu vou estar mostrando como é que a gente faz o monitoramento dos recursos do Google App Engine. Mas para isso eu vou explicar primeiro o ambiente de teste que eu preparei. Como a gente não trabalha com a infraestrutura, com esse recurso, a gente tem que tratar apenas da questão do serviço. Então, pontos importantes a serem mencionados seriam, por exemplo, a latência do serviço, a disponibilidade, a utilização, e para estressar um pouco o sistema, para causar uma carga a mais nesse sistema, já que não tem muitos usuários acessando ele no momento, eu vou estar utilizando a ferramenta JMeter. Nela, a gente vai criar um plano de testes para realizar diversas requisições HTTP para a nossa página. E em seguida, nós vamos observar um pico de requisições a partir da ferramenta de monitoramento da Google Cloud. Então, vamos fazer exatamente isso. Clicando no menu sanduíche, nós podemos vir aqui em monitoramento. Ele vai exibir diversas opções para a gente monitorar diversos serviços presentes dentro do nosso projeto, como por exemplo o App Engine, o Cloud Storage, porque por padrão as aplicações eles têm que armazenar seus arquivos em algum local. Então, o App Engine, as instâncias de VM armazenam seus arquivos no Cloud Storage. Discos, firewall e as instâncias de VM, que é a nossa VM criada anteriormente. Muito bem, vamos clicar aqui em App Engine. Eu vou copiar primeiramente o endereço da nossa plataforma. Vamos testar se ela continua funcionando. Continua funcionando como esperado. Vamos fechar ela aqui. E clicar aqui nos projetos. No caso, vamos acessar o dashboard da nossa app, do nosso deploy, do App Engine. Então, observe que aqui no lado direito nós temos diversas opções para a gente avaliar o HTTP, o sistema, o Data Store, o Memcache. O que a gente está interessado para esse teste é observar o comportamento da API, ou seja, das chamadas HTTP que estão sendo realizadas. Então aqui a gente pode observar os códigos de resposta, o tempo de latência, o estilo de resposta. Vamos analisar esses dois primeiros gráficos aqui de cima. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui no JMeter. Aqui em servidor ou número IP, eu vou colocar o nosso endereço da plataforma. A requisição que a gente espera receber é um GET e o caminho do /image para a gente baixar a imagem da rota /image. Então, isso aqui já está tudo pronto para fazer o teste. Vamos voltar aqui em App Engine, no grupo de usuários. E aqui a gente vai deixar ele executando infinitamente, ou seja, uma requisição por segundo, para a gente ver uma alteração no comportamento da nossa API. Então aqui a gente vai iniciar o teste. Aqui em ver árvores e resultados, nós vemos que os testes estão sendo realizados, estão ocorrendo requisições. E aqui no menu, no dashboard, vamos clicar aqui nessa opção off, colocar em on. Isso aqui permite que o dashboard atualize em tempo real. Essas outras opções, elas são o intervalo de tempo que nós queremos ver os dados. Nesse caso aqui eu escolhi 1 hora, então vão aparecer as informações de 1 hora a partir de agora para trás. E infelizmente demora um pouco para ser atualizado o comportamento atual da plataforma aqui no monitoramento. Mas vamos aguardar um pouquinho que o gráfico já vai começar a ser alterado, porque estão acontecendo muitas requisições na nossa API.
Se não me falha a memória, ele está atualizando a cada minuto. Então, mas mesmo assim, os dados da API demoram um pouco para chegar no monitoring. Então, pode ser que no momento ele já esteja tendo uma alteração grande na API, mas essa informação ainda não foi vista pelo monitoramento. Então, a partir desse momento eu vou dar uma adiantada no vídeo para não ficar muito demorado e vocês verem o gráfico sendo modificado. Muito bem. Aqui a gente observa que aconteceu um pico nas chamadas de requisições. Isso porque estão ocorrendo muitas requisições à nossa API. Mas demorou apenas uma questão de 30 segundos para atualizar. A partir desse momento, vamos observar um comportamento em linha reta aqui nesse ponto, que são as diversas requisições que estão sendo realizadas. Logo aqui abaixo, nós podemos observar o tempo de latência das nossas requisições. Ele está organizado com métricas estatísticas, o percentil, a média. Então, o 95º percentil, nós observamos um tempo de latência de 2018 milissegundos. Então, a partir daqui, de todos esses gráficos, nós conseguimos extrair informação útil para a gente analisar diversas métricas de desempenho da nossa API. E um detalhe interessante é que nós conseguimos baixar esses gráficos, os dados dos gráficos, para a gente conseguir fazer análises posteriores. Por exemplo, aqui nos códigos de resposta, a gente pode inclusive baixar o PNG do gráfico atual. Nós podemos fazer o download desse intervalo de 1 hora dos dados no arquivo CSV e fazer análises em outras ferramentas, como o R, como o Pandas do Python, dentre outras demais. Vamos só dar uma olhadinha no CSV. E aqui está. A formatação está um pouco esquisita por causa do tamanho dos nomes. Mas se a gente fizer o seguinte, colocar o texto para cá, para a direita, para a esquerda, para a direita, a gente observa os valores das métricas do arquivo CSV. Ok? Para a próxima etapa, nós estamos novamente aqui na página do recurso monitoramento. A gente vai entrar aqui em instâncias de VM, o VM Instances. E nessa página aqui nós vão estar disponíveis diferentes máquinas virtuais para a gente fazer o teste. Como nós só temos só uma, apenas uma, ela vai estar listada aqui. Um outro detalhe importante, o agente de monitoramento da máquina virtual não é instalado por padrão. Esse recurso ele é necessário para que a máquina virtual saiba que precisa enviar para o para o Cloud Monitoramentos, o seu status atual, os valores de CPU, valor de memória, valor de I/O. Então, para fazer essa instalação, você precisa clicar na opção Instalar Agente nessa opção Status do agente de monitoramento. Quando ela estiver disponível, como eu já instalei, ela vai estar aqui, ela já está aqui funcionando corretamente. Mas a instalação é bem simples. Basta você clicar aqui em Instalar Agente, no caso do outro lado, clicar no botão Instalar Agente. Vai aparecer esse console da própria Google e basta você clicar Enter e confirmar a instalação para a VM que vai estar tudo funcionando em alguns minutos. Como eu já fiz isso, eu não vou estar fazendo novamente, eu vou fechar essa opção, fechar isso aqui e clicar aqui na nossa
VM para a gente fazer a observação dos seus recursos. Para a gente fazer isso, nós vamos estar utilizando novamente o JMeter. Eu já modifiquei aqui o IP para os testes serem realizados no IP da nossa máquina virtual. Lembrando que a aplicação é a mesma, então eu já deixei tudo por padrão, o caminho. A única coisa que eu precisei mudar foi o IP da nossa aplicação. E também precisamos da ferramenta chamada de Stress. O Stress é um software de linha do comando do próprio Linux que permite que a gente estresse diferentes recursos da nossa máquina, como a CPU, como o I/O, como a memória. No nosso exemplo atual, nós vamos estar estressando o CPU e o I/O e também fazendo diversas requisições para a nossa VM para a gente estar observando o diferente comportamento aqui nos gráficos do dashboard logo aqui abaixo. Então, novamente, vamos clicar aqui e deixar aqui ativado para atualização automática do nosso dashboard. Eu configurei para serem exibidos os últimos resultados da última hora. Então, observe que atualmente não tem comportamentos drásticos na nossa máquina virtual. O tráfego tá normal, a CPU está normal, o disco está normal, a utilização da CPU também. Então, nós vamos iniciar os testes no JMeter. É o mesmo cenário que foi realizado anteriormente. Opa! Vamos ver o que está errado aqui. Ah, desculpa, gente. Faltou só explicar um detalhe. Como a gente tem que gerenciar os recursos da nossa máquina virtual, é necessário que a gente deixe explícito para a VM que a gente quer que o serviço esteja funcionando o tempo todo. Então, para isso, nós vamos utilizar um programinha chamado de Screen, que ele faz o detach da nossa sessão atual, para que a sessão nunca seja destruída e, consequentemente, a nossa aplicação sempre esteja funcionando. Vamos executar aqui o screen. Dá um Enter. Aqui a gente vai digitar Ctrl A e S maiúsculo para dividir a tela em duas porções. Ctrl A Tab para a gente acessar a porção nova de baixo. E Ctrl A Ctrl C para criar uma nova seção. Então, essa seção aqui de baixo, ela vai ser utilizada para subir o nosso serviço novamente. Então, Python 3 main.py. Então, aqui a nossa aplicação, teoricamente, já está funcionando. Vamos só testar. Vou pegar aqui o IP da nossa aplicação e testar. Pronto, já está funcionando. Deu um texto diferente aqui, mas foi apenas um outro teste que eu tinha feito. Tem o mesmo comportamento. O barra image, a mesma coisa. Então vamos fechar isso daqui. E agora sim, a gente está pronto para realizar o nosso teste. Vamos limpar aqui os resultados da árvore. Iniciar o JMeter novamente. Então agora as requisições estão sendo feitas corretamente. Está tudo retornando o código correto. A imagem está aqui no JMeter. E agora a gente vai forçar a CPU e o I/O da nossa máquina com o comando stress. Muito bem. Então, novamente, vamos minimizar isso daqui e aguardar a atualização dos valores aqui do gráfico do dashboard em alguns instantes. Da mesma forma como foi mostrado no App Engine, não é atualizado em tempo real. São a cada 10 segundos e tem também um atraso do envio do agente para o monitoramento. Então, demora alguns instantes para realmente serem exibidos o status atual da nossa máquina virtual. Mas vamos aguardar aqui.
Esses testes lembram muito o que nós fazemos com o PF1 do Windows. A única diferença seria que a gente teria que esperar um pouco mais de tempo para realizar o teste manualmente. Entretanto, há tutoriais na internet explicando como é que a gente pode fazer isso de forma mais automática. Tem diversos outros recursos aqui no monitoramento que podem ser utilizados para automatizar esse processo, mas devido à simplicidade, a gente vai se ater apenas aos testes sendo realizados manualmente mesmo. Muito bem. Aqui na aba de CPU ainda não foi atualizado uma grande modificação na CPU da máquina, mas aqui abaixo a gente observa que o tráfego da rede já está sendo modificado. A gente já pode observar que aqui no gráfico existem duas cores. Vamos só expandir a legenda aqui para a gente ver qual o significado de cada uma delas. E os bytes enviados, eles estão com um valor bem mais alto do que os bytes recebidos. O que é isso? Isso aqui é justamente as requisições que estão sendo enviadas, as fotos, as imagens que estão sendo enviadas da plataforma da API para o JMeter, como está sendo exibido aqui. Ó, nós temos novamente um pico aqui do valor do tráfego da rede. E logo acima a gente observa um começo de uma modificação da utilização da CPU. Atualmente ela está sendo utilizada em 10%. Vamos só dar uma olhadinha na entrada e saída no I/O da nossa máquina. Ainda não foi emitida nenhuma mudança drástica. Vamos só aguardar mais um pouco para ver se aparece o comportamento que nós desejamos. Aqui na utilização da CPU, que é uma métrica, não se explica muito bem a diferença entre as duas, mas também está exibindo um comportamento diferente da CPU, um pico no comportamento, indicando que ela realmente está estressada. Vamos voltar lá para cima. Muito bem. Aqui o comportamento que eu estava esperando. Depois de alguns instantes, o stress ele vai realmente utilizar 100% dos recursos. No caso daqui da CPU, ele está exibindo que o consumo de CPU ele está no máximo possível, está em 100%. A rede também está num comportamento muito grande, muito exagerado. E o disco, aparentemente, ele não está tendo grandes diferenças. Talvez o valor que a gente designou no comando não tenha sido suficiente, mas dá para observar que a gente consegue realizar testes de carga, de observar diversas métricas de desempenho com relação à infraestrutura da nossa máquina, com relação à disponibilidade de serviços dentro do App Engine, e como foi mostrado no App Engine, é que a gente também consegue exportar os resultados, o gráfico em PNG e exportar os valores em CSV, além de ver os logs do sistema. A gente pode observar possíveis erros, possíveis defeitos que tenham acontecido na nossa máquina e a partir daí a gente consegue tirar informação e extrair resultados dos nossos recursos criados dentro da Google Cloud Platform. Bom, então isso finaliza o nosso projeto. Então, obrigado por ter assistido esse vídeo de exemplo. E qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem mandar para o meu e-mail, que é o fbio.alves095@gmail.com. E é isso.